Muito bem, irmãos, mais uma oportunidade de nós estarmos aqui conversando um pouco sobre a Igreja de Cristo, porque essa é a temática das nossas lições e que nós temos conversado ultimamente. Só que na última lição nós conversamos um pouco sobre o início do capítulo 1 do livro de Atos. Isso porque, para nós falarmos em igreja, nós temos que considerar a igreja primitiva, nós temos que considerar o início da Igreja de Cristo. E hoje nós vamos continuar falando desse início da Igreja de Cristo, agora pegando o capítulo 2, todo o capítulo 2 do livro de Atos. Uma parte do capítulo 2 de Atos estava na lição de domingo passado, mas nós não nos atemos muito a ela, justamente porque hoje nós íamos conversar um pouco mais sobre o capítulo 2 do livro de Atos. Nesse capítulo 2, nós temos então agora o pontapé inicial para a igreja começar a proclamar o Evangelho, ou seja, para a igreja começar a ser a testemunha que Cristo colocou aqui na terra, ou seja, a partir do capítulo 2, a igreja, como corpo de Cristo, passou então a ser a proclamadora, a anunciadora das maravilhas que Deus fez. Então nós vamos passar por esse capítulo 2, apesar dele ser grande, nós não vamos considerar todos os versículos, mas alguns dos versículos nós vamos estar conversando um pouco sobre eles. Então, todo o capítulo 2, que vai então do versículo 1 até o versículo 47 do livro de Atos. Basicamente, o capítulo 2 coloca a descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos, 120, que ficaram e obedeceram à ordem de Cristo de permanecerem em Jerusalém. E nós vimos no capítulo 1 que eles permaneceram em Jerusalém, mas não permaneceram de forma, de qualquer maneira. Eles estavam sempre reunidos, sempre orando, sempre buscando a palavra de Deus, até que o Espírito Santo pudesse descer sobre eles agora no capítulo 2. E a partir então dessa descida, nós podemos dizer perfeitamente que o título da nossa lição é A Igreja sobre o Senhorio do Cristo Ressurreto. Então aí a partir dessa descida, novamente o senhorio de Cristo sobre a igreja se deu e começou a se dar por meio da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos João capítulo 16, versículo 13, nós temos a promessa desse evento do capítulo 2 de Atos. No versículo 13 de João 16, nós lemos: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Nesse versículo 13 de João 16, nós temos aí a parte teórica do Espírito Santo. Ou seja, nós encontramos nesse versículo a função teórica do Espírito Santo para a vida de cada um de nós, que é esclarecer, ele vos guiará a toda a verdade e não falará por si mesmo. Nós temos aí então a parte, podemos dizer, teórica do seu ministério. É dar aos crentes então a compreensão exata das verdades bíblicas. É dar ao crente então o entendimento das verdades divinas. Nós vemos em algumas passagens, quando Jesus estava conversando com seus apóstolos sobre o seu ministério, sobre alguma parábola, sobre alguma coisa que iria acontecer, em alguns desses momentos Jesus deixava claramente para eles que eles ainda não estavam prontos a entender aquela parte, aquele episódio, aquela situação. Isso porque quem ia dar a eles o entendimento completo era então a pessoa do Espírito Santo de Deus. Como eles ainda não tinham, Jesus então em alguns momentos falava com eles que eles teriam que esperar uma oportunidade, ou então o acontecimento de Atos 2, para que então eles pudessem aprender e saber muito mais a respeito de Cristo e a respeito daquilo que Cristo fez na vida de cada um deles. Só a partir do capítulo 2 é que nós passamos então a ter a parte prática
do ministério do Espírito Santo. E qual é a parte prática do ministério do Espírito Santo? É o testemunho, é então a evangelização, é então o ir a todo mundo pregar o Evangelho de Cristo. E quem daria esse poder? O próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo de Deus, ao descer sobre eles, traria com ele o poder para que as pessoas pudessem, então, a partir daquele momento, se tornarem verdadeiramente testemunhas de Cristo, se tornarem verdadeiramente testemunhas a todas as nações, aos judeus, né, como eles pensavam inicialmente, mas a todas as nações daquele tempo até o nosso dia de hoje. Quando nós analisamos um pouco a trajetória do Espírito Santo de Deus, nós não podemos falar que ele começou a sua trajetória aqui em Atos capítulo 2. Na verdade, quando nós lemos o Velho Testamento, o Espírito Santo também já atuava lá no Velho Testamento, só que ele não atuava da mesma forma que ele passou a atuar a partir da ascensão de Cristo aos céus. Lá no Velho Testamento, ele atuava em pessoas isoladas, em situações isoladas. Basicamente, via-se claramente a pessoa do Espírito Santo de Deus agindo sobre os profetas, sobre os juízes, sobre os reis daquela época. Mas, desde lá do Velho Testamento, nós já encontramos no livro de Joel uma promessa de que o Espírito Santo seria democratizado às pessoas. Quando nós lemos lá Joel capítulo 2, por exemplo, versículos de 28 a 29, nós vemos o profeta Joel falando que o Espírito Santo de Deus iria ser derramado a várias pessoas, a todas as pessoas. Embora naquele tempo o Espírito Santo não agisse dessa forma. Mas nós já temos as promessas desde o Velho Testamento de que o Espírito Santo desceria sobre todos, e aí começou então a se cumprir a partir aqui do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos a Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, que por sinal está no próprio texto do capítulo 2 aqui de Atos, porque Paulo usa esse texto para poder mostrar ao povo o que estava acontecendo com aqueles 120 irmãos que estavam ali em Jerusalém. Mas nós podemos lê-los agora, e lá na frente nós vamos reler agora já em cima do capítulo 2 de Atos. O que é que Joel 2, capítulo 2, versículos 28 e 29 nos diz? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então aí nós temos Joel falando que, embora o Espírito Santo agisse lá naquela época dele, individualmente, haveria um tempo em que o Espírito Santo ia ser para todas as pessoas, para todos aqueles que, aqui no caso Joel, para toda a nação de Israel, para todos os judeus. Embora nós vemos aqui a partir do capítulo 2 que o Espírito Santo também está sendo direcionado não só ao povo de Israel, mas também aos gentios, na forma e na pessoa da igreja, de Cristo. Então aí nós temos aqui no livro de Atos a instituição da igreja de Cristo, como o corpo de Cristo que age no mundo. Agora Cristo age no mundo por meio da sua igreja, que forma e que compõe o seu próprio corpo. Só que essa instituição, esse corpo que age hoje, não é uma instituição como as outras, não é uma organização como as outras. Isso porque ela tem uma parte viva e integrante dentro dela. E é justamente essa parte que faz com que ela seja viva, que é então a presença do Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós, que também somos igreja e que juntos formamos uma igreja. A presença do Espírito Santo de Deus dentro da igreja, ou então dentro de cada um de nós, é que dá vida ao corpo de Cristo. É que conduz a igreja de Cristo nos passos que ela tem que ter aqui na terra.
se nós não tivéssemos a presença do Espírito Santo, nós poderíamos dizer que, basicamente, nós não teríamos poder. Então, não poderíamos evangelizar, não teria os dons para poder usar e evangelizar dentro da própria igreja, não haveria a unção de Deus sobre nós e, da mesma forma, também não haveria a igreja de Cristo. Mas o Espírito Santo, então, foi nos dado a partir do capítulo 2 e logo no versículo 1, veja que no capítulo anterior, termina o texto dizendo que eles haviam escolhido o 12º discípulo e estavam ali em Jerusalém, reunidos, esperando o momento certo, então o momento adequado, onde a promessa que Jesus havia feito de derramar sobre eles o Espírito se daria. E aí nós temos no versículo 1 do nosso capítulo 2, a seguinte narrativa de Lucas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, o Pentecoste, ao cumprir-se o dia, então estava na data da festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste era uma das 3 festas de Jerusalém, onde o povo de todo judeu deveria se dirigir à cidade de Jerusalém para ali comemorar essa festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes também é chamada como a festa da colheita, né? Ou então a festa da semana. Pentecostes significa 50º, ou seja, a festa de Pentecostes era comemorada 50 dias após a Páscoa. Por isso que esse termo Pentecostes significa 50º. Significa então o 50º dia após a comemoração da Páscoa. E aí chegou então esse dia, passou-se 50 dias da Páscoa, chegou então o dia do Pentecostes, e o versículo fala que eles estavam reunidos, aqueles 120 discípulos, dos 12 apóstolos e mais os outros discípulos estavam ali reunidos, esperando então o momento da descida. Quando nós também pensamos um pouco na questão de Pentecostes, na festa de Pentecostes era feita a oferta das primícias. E aí, veja que Deus prepara tudo de tal forma que haja um significado, de tal forma que há um simbolismo, mas se traduz na vida prática daqueles judeus com um significado. Ou seja, se todo judeu que tinha que ir a Jerusalém, esse judeu poderia ser um judeu de nascimento, mas também podia ser um judeu conquistado entre os gentios, né, que aceitaram a fé dos judeus. Então, esses judeus tinham que levar a Jerusalém a sua oferta das primícias da sua colheita. E aí, quando nós comparamos isso, essa oferta das primícias da colheita, nós podemos falar também que Deus trouxe à sua igreja a oferta das suas primícias. Ou seja, o Espírito Santo é para nós essa oferta das primícias que nós recebemos de Deus. Ao mesmo tempo que a festa de Pentecostes também significa a festa da colheita, então nós vemos nesse mesmo texto do capítulo 2, lá no final, lá praticamente depois do discurso de Pedro, né? No versículo 37, depois que Pedro prega, fala-se nesse texto que mais de 3.000 almas se renderam a Cristo. Ou seja, que colheita abundante aconteceu também na festa da colheita. Então Deus prepara tudo de tal forma que a coisa acontece e se justifica e se explica por si mesma. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 5, nós temos o apóstolo Paulo dizendo para os irmãos de Corinto: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Que é, então, essa descida do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Mas o que nós encontramos, então, a partir do versículo 2? O que esse derramamento do Espírito Santo trouxe para nós, Igreja de Cristo? Trouxe para o mundo de uma forma geral. Nos versículos de 2 até o versículo 13,
nós encontramos aqui que o derramamento do Espírito Santo manifesta a universalidade do Evangelho. Os judeus sempre pensaram que a palavra de Cristo, que a mensagem de Cristo, que esses 3 anos que Cristo estava ali, era somente uma mensagem para os judeus. Eles sempre pensaram dessa forma. E só vieram a deixar de pensar dessa forma mais um pouco para frente aqui no livro de Atos. Mas eles sempre pensavam e sempre consideravam que Jesus falava exclusivamente para eles, judeus. Mas nós encontramos nesse primeiro texto aqui, até o versículo 13, um ponto importante que nos mostra que o Evangelho, a partir dali agora, passaria a ser um Evangelho universal. Quando nós encontramos nesse texto o fenômeno das línguas, e aí o texto fala que essas línguas eram entendidas por todas as pessoas, nós temos aí um princípio, nós temos aí uma forma que Lucas mostra para dizer que o Evangelho não poderia e não iria ficar unicamente dentro do arraial dos judeus. Ou seja, a festa em Jerusalém tinha muitas pessoas que não eram judeus, que eram gentias, mas que estavam ali como uma forma de montar o seu negócio, porque sabia que ali ia ter muita gente. Então muitas dessas pessoas estavam ali e falavam outras línguas, e a Bíblia e o texto de Atos 2 é claro em dizer que eles entenderam a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Então isso aí já foi para os discípulos, já foi Deus mostrando que a mensagem, que a sua palavra tinha que ser uma palavra não exclusiva aos judeus, mas uma palavra que iria abarcar todo o mundo conhecido da época e chegar até nós. Alguns versículos a gente tem que considerar aqui para continuarmos o nosso texto. Por exemplo, nós temos no versículo 2, no versículo 2 de Atos 2, nos diz: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, então onde estavam reunidos. De repente, então aquele momento, a partir daquele momento, já estava se mostrando a nova aliança, no sentido de que a lei de Moisés, ou então o serviço de Moisés, a letra de Moisés, ou então a condenação e a morte de Moisés, dada pela lei, agora estava sendo trocada pelo serviço do Espírito, estava sendo trocada pela justiça do Espírito, estava sendo trocado pela vida que o Espírito Santo traz a partir do momento que ele penetra na vida de cada um de nós. Somente agora, a partir desse de repente, é que nós vemos o cumprimento lá que Pedro fala na sua epístola, que nós seríamos um sacerdócio real, nós seríamos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. A partir desse momento aqui, a igreja de Cristo começa a se tornar esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo exclusivo de Deus. No verso 3 de Atos 2, nós temos aí a visualização do Espírito para que os discípulos pudessem, vamos dizer assim, avaliar. Aí fala, o texto é claro em dizer que eles apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então o Espírito Santo se mostrou visível a esses irmãos e na forma de fogo. Isso por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um fogo que ao mesmo tempo aquece, ao mesmo tempo purifica, ao mesmo tempo consome e ao mesmo tempo incendeia o coração das pessoas nas quais ele entra. No verso 4 fala que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não foi só os discípulos, não foram só os apóstolos que receberam o Espírito Santo naquela casa, mas foram todos os 120 discípulos que ali estavam.
Deus está dizendo que o Espírito Santo não é só para os seus líderes, não é só para aqueles que estão à frente, mas o seu Espírito é para todas as pessoas que comungam, que seguem, que aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aceitam o sacrifício de Cristo. E o que é que o Espírito Santo, então, a partir daí efetua na vida das pessoas? Torna essas pessoas, prepara essas pessoas para que elas possam honrar a Deus por meio das suas vidas. Passa a preparar aquelas pessoas para serem cooperadoras no Evangelho de Cristo, na evangelização de Cristo. E aí nós temos nesse mesmo versículo de novo, que aí os discípulos passam a falar em outras línguas, segundo o que o Espírito concedia a cada um deles. E aí a gente sabe perfeitamente, lá no versículo 6 e no versículo 11, fala que as pessoas entendiam a palavra de Deus, porque cada um deles ouvia na sua própria língua. De novo, quando os discípulos começaram a falar na língua dos estrangeiros, nada mais era do que um sinal de juízo para a nação de Israel, que pensava que o evangelho era só para eles e não aceitaram esse evangelho. É tanto que crucificaram a pessoa de Cristo. Esse falar em outras línguas, então, traz a transição de Israel, que se pensava exclusivo, para agora a formação da Igreja de Cristo, que é o que traduz o livro de Atos. A Igreja de Cristo agora que é a portadora da verdadeira palavra, da verdadeira escritura, do Evangelho de Cristo. E aí nós encontramos no verso 6 desse capítulo 2, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. A compreensão que o Espírito Santo de Deus deu a cada uma dessas pessoas, deu na sua própria língua, trabalhou no seu coração, no coração de todas aquelas pessoas, na sua própria língua. E no verso 11 desse mesmo texto do capítulo 2, diz-nos a mesma coisa. Tanto judeus como prosélitos, que eram gentios que haviam se convertido como em judeus, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua. Aí tem uma questão que é fundamental, no final do versículo 11. Eles falavam na sua própria língua as grandezas de Deus. Ou seja, o evangelho não é falar de nós mesmos. O evangelho, então, é não falar de nós. E quando nós não falamos de nós, nós então tornamos entendível aquilo que Deus quer falar ao coração das pessoas. Quando o Espírito Santo de Deus entra dentro de nós, ele nos liberta de nós mesmos. E aí nós não falamos mais de nós, mas nós falamos do Evangelho de Cristo. Nós falamos então da centralidade da cruz e do sacrifício de Cristo para a salvação e para então a redenção das pessoas. Mas o derramamento também do Espírito Santo de Deus, além de trazer essa universalidade da palavra de Deus, ele também traz o plano divino, a descida do Espírito Santo, então, manifesta a glória de Cristo e o plano divino para a salvação do pecador. Nós encontramos aí a partir do verso 14 até o verso 40, que é onde nós temos aí o sermão de Pedro. E o sermão de Pedro aqui nesses versos de 14 a 40 é atualíssimo para aqueles irmãos que estavam ali naquele momento. Por que era atual? Porque a palavra de Pedro se baseia na própria lei dos judeus. Nós temos vários textos aqui nesse capítulo 2, mostrando textos do Velho Testamento. Então ele usava o texto do Velho Testamento com fatos que haviam acontecido, que estavam acontecendo no momento atual. Ou seja, Pedro contextualizou a palavra da lei no que estava acontecendo. Então ele trazia a palavra da Escritura e os fatos. Então o que é que ele
ele colocava, ele falava que a lei lançava luz sobre os fatos atuais. Esses fatos atuais tornavam fiéis à promessa lá de trás, cumpriam essas promessas. E aí então ele contextualizava, trazendo a vida de Cristo. Então era uma mensagem atualíssima para aquele povo, para aquele momento, porque eles tinham acabado de viver esses 3 anos da vida de Jesus, de Cristo aqui na terra. Além de ser também, é claro, uma palavra atual, era um discurso basicamente evangelístico, porque mostrava a promessa do Velho Testamento, mostrava o testemunho lá das pessoas do Velho Testamento, buscando, esperando esse Messias, né? Esse Messias, e aí Pedro mostra que esse Messias, ele se cumpriu por meio da pessoa de Jesus de Nazaré, ou então por meio da pessoa de Jesus Cristo. E aí torna a palavra, aquela mensagem, de tal forma, de novo, cristocêntrica. Cristo é o centro da palavra de Pedro. Cristo é o teor principal daquela mensagem, desta mensagem que Pedro coloca dos versos 14 até o versículo 40. Alguns versículos que a gente pode considerar aqui nesse texto bem comprido, né? De 14 a 40. No versículo 14, que uma coisa muito importante. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. De novo, Pedro assume a sua responsabilidade de dirigir, de guiar os seus companheiros e também a igreja de Cristo. Mas é importante também para os judeus que Pedro não fale sozinho, mas que Pedro fale acompanhado dos outros 11 apóstolos, como que dando uma força, como dando um teor maior de veracidade, de garantia ao testemunho de Pedro. Então é importante que todos os 12 estivessem ali naquele momento, embora Pedro falasse por si só. Nos versos de 17 a 21 do capítulo 2, que é o que nós temos na nossa base, aí Pedro está usando de novo lá o texto da lei do Velho Testamento, que é o texto que nós já lemos lá, que é o texto de Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Nesse texto de Joel 2, de 28 a 32, que nós encontramos aqui em Atos 2, de 17 até o 21, esse é um texto basicamente escatológico, porque fala do Messias que Israel tinha certeza que ia vir. Esse texto fala do Messias anunciado, fala do Messias esperado, do Messias almejado, que o povo de Israel esperava. E aí Pedro usa esse texto para dizer: essa espera acabou, essa espera chegou ao fim, porque agora Cristo veio e ele é esse ungido. E o próprio texto de Joel 2, de 28 a 32, fala que dos acontecimentos dos últimos dias. E nesse acontecimento dos últimos dias é o texto então em que Cristo, por meio de Deus, derrama o seu Espírito sobre cada um de nós. Ou seja, a igreja de Cristo começa a viver esses últimos dias que Joel fala lá no seu capítulo 2. A igreja de Cristo começa nesse início de últimos dias. No versículo 24 desse mesmo texto, capítulo 2, nós temos lá a centralidade uma das centralidades da mensagem de Pedro, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então o verso 24 mostra a centralidade da pregação dos apóstolos e da igreja de Cristo, que Cristo morreu por nós, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. De novo, Pedro coloca a escritura lá a partir do verso 25, até o verso 28, Pedro de novo fala da lei.
Ele tá citando aqui o Salmo capítulo 16, versículos de 8 a 11, onde fala que Cristo não ia passar, o corpo de Cristo não ia apodrecer, não ia passar por essas fases da morte, mas que iria passar direto, ia ressuscitar, né? Não ia se corromper como o nosso corpo se corrompe. Então Pedro está usando a própria Escritura e contextualizando nos dias que eles estavam ali vivendo, demonstrando que Cristo foi e é verdadeiramente o Messias prometido, o ungido, desde lá da lei de Moisés. No versículo 36, nós temos também a certeza, o fechamento dessa promessa lá de trás com a contextualização. No versículo 36 do capítulo 2, nós temos Pedro dizendo: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a certeza que Pedro traz. Porque eles ainda esperavam a promessa do Cristo, do ungido de Deus. E Pedro está falando assim, tenho certeza que esse Jesus que vocês crucificaram, o Nazareno, este foi escolhido por Deus para ser o seu ungido. Este é o Cristo que veio para cumprir a promessa lá de trás. Não há mais o que se esperar dessa promessa. Não há mais o que se aguardar essa promessa, porque Cristo é a solução, ou então a promessa se cumpriu por meio da pessoa de Cristo. E aí o que é que acontece? Quando essa palavra, quando essa mensagem de Pedro é pregada, como ele não fala de si, mas fala pelo Espírito Santo e fala então daquilo que Cristo fez e faz na vida de cada um de nós, nós temos então no versículo 7, o versículo 37, o que é que acontece? Versículo 37 do capítulo 2, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos, quando a palavra de Deus é pregada no centro, que é Cristo, que é a sua morte, que é o seu sacrifício e a sua ressurreição? O Espírito Santo então age no coração das pessoas. Há transformação no coração das pessoas quando a igreja se submete ao senhorio do Espírito Santo de Deus e evangeliza e pratica aquilo pela qual ela foi formada e pela qual ela está, que é um dos seus objetivos de estar no mundo. Ela transforma as vidas, ela transforma os corações, ela muda a vida das pessoas. E as pessoas então buscam se achegar a Deus. Mas aí há um ponto interessante que nós já comentamos em uma das nossas lições, que nós encontramos no verso 38. No verso 38 do capítulo 2, respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja aí que Pedro de novo coloca a necessidade de um testemunho público diante das pessoas, que é o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse sinal público não basta, não é só nós arrependermos, modificarmos a nossa vida, mas Deus quer que nós mostremos à nossa comunidade, Deus quer que nós mostremos à sociedade que nós agora estamos numa nova vida, estamos numa nova caminhada. E o batismo é essa forma de externarmos àqueles que estão à nossa volta esse novo propósito de vida que nós colocamos na nossa vida. Mas há também um terceiro ponto que nós encontramos aqui em relação ao derramamento do Espírito Santo de Deus. Esse derramamento, ele manifesta o poder de Deus para transformar as
vidas, que nós encontramos aí dos versos 41 a 47 do capítulo 2, fechando então aí o capítulo 2. O que caracterizava então a mensagem da igreja primitiva? O que caracterizava a mensagem era a vivência dessa mensagem. Não era simplesmente um mero discurso que a igreja primitiva fazia, mas ela mostrava na prática aquilo que ela pregava, aquilo que ela fazia. A igreja cristã, então, colocou a mensagem de Cristo como um estilo de vida, como uma postura de ação diante do seu dia. Então, o que demonstra nesses versos 41 a 47 essa mudança de vida? O que mostra nesses versos que houve realmente transformação de vida dos irmãos, dos crentes da igreja primitiva? E aí nós encontramos muitas atitudes, a partir do verso 42, muitas atitudes que demonstram que houve mudança na vida daqueles irmãos. E essa mudança que houve é em função da descida do Espírito Santo sobre cada um deles, sobre cada um de nós, porque essas transformações também continuam valendo para cada um de nós no dia de hoje. Então vamos encontrar uma primeira aí no verso 42 de Atos 2. Verso 42, e perseveravam, o que é perseverar? Perseverar significa ser permanente. Perseverar quer dizer ser constante, estar sempre buscando. E aí, em que eles estavam sempre buscando? Em que eles estavam sempre sendo permanentes? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles mantinham-se então fiéis ao ensino dos apóstolos. Aquele ensino que eles receberam dos apóstolos, eles então seguiam à risca, mantinham-se fiéis a eles. É claro que sempre buscando na palavra de Deus aquilo que eles falavam, assim como os bereanos. Nós precisamos buscar na palavra aquilo que nós ouvimos, se realmente está na palavra, porque é o que está na palavra que faz com que a gente cresça espiritualmente, é o que está na palavra que faz com que a gente amadureça de verdade. O que está na palavra é a verdade que ensina. E os apóstolos estavam ensinando então essa verdade, e por isso eles perseveravam na doutrina. E é o Espírito Santo de Deus que coloca isso no nosso coração, que coloca essa teimosia, essa permanência no nosso coração, de perseverar na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos. E aí, não só perseveravam na doutrina, mas nesse verso 42 fala que eles também perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E na comunhão. Essa comunhão se dava de duas formas: no partir do pão e nas orações. Essa comunhão aqui significa parceria. Houve uma parceria entre os cristãos e Cristo. E essa parceria entre os cristãos e Cristo fez com que eles colocassem como um dever, durante os seus dias de vida, de estimular uns aos outros na justiça, de estimular uns aos outros na obediência, de estimular uns aos outros na oração, de estimular uns aos outros, estando também na comunhão do alimento, porque eles prezavam muito essa comunhão do alimento entre eles. E os discípulos e aqueles irmãos que estavam ali, eles então perseveravam nesse ponto. Eles buscavam tornar permanente essa parceria que eles estavam dizendo que tinham com Cristo, com Deus, e também tinham com cada um dos irmãos. Essa perseverança na comunhão era tanto na igreja, mas quanto também nas casas de cada um dos irmãos. 1 João capítulo 1, versículo 3,
coloca a seguinte questão: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, tenha comunhão conosco e também comunhão com Cristo. Romanos 15:5 também nos coloca essa comunhão. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Mas a transformação de vida que acontece quando o Espírito Santo de Deus desceu na vida daqueles irmãos, e na nossa também, que precisa acontecer, nós encontramos no versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor, em cada alma havia reverência. Cada um deles levava a sério a fé que eles tinham abraçado. Cada um deles levava a sério e honrava o seu compromisso com o reino. Honrava o seu compromisso com os valores do reino. Honravam os seus compromissos com a igreja de Cristo. Mas não era só isso que o Espírito Santo transformou na vida deles, mas havia testemunho. Nesse mesmo versículo 43, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Havia o testemunho. Esse testemunho então se dava por meio dos prodígios, esse testemunho se dava por meio dos sinais, esse testemunho se dava por meio da própria mensagem pregada do Evangelho. Agora é bom dizer que o versículo diz aí que os prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. E esses prodígios e sinais que os apóstolos faziam, produzia no povo admiração, produzia no povo respeito pelo poder de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus também, quando entra na nossa vida e entrou na vida daqueles irmãos, transformando as suas vidas, nesse mesmo versículo 44, nós temos: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo era de todos, mas nada era de ninguém. Ao tempo que nesse tempo aí, todos socorriam uns aos outros na medida que os necessitados chegavam-se a cada um dele. Na verdade, o texto quer dizer que os cristãos daquela época não estavam presos às suas posses, mas eles estavam dispostos a abrir mão delas à medida que houvessem necessitados, à medida que as pessoas necessitadas chegassem até ela e surgissem, eles estavam dispostos então a abrir mão das suas posses para distribuir e trazer àqueles necessitados conforto e também alento. Mas o Espírito Santo de Deus também, quando entra na nossa vida e nos transforma, nós encontramos aqui outra ação que demonstra essa transformação no versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que o Espírito Santo faz na vida então das pessoas? Faz com que elas, naquela época, elas frequentavam o templo e as casas todos os dias. Para quê? Para orar, para testemunhar. Todos os dias eles oravam nas casas, no templo, todos os dias eles testemunhavam nas casas e no templo aquilo que Deus havia feito e realizado na vida de cada um deles. A religião dos cristãos não estava restrita ao templo. A religião dos cristãos estava por toda a sua vida, em todo o seu momento de vida, se professava aquilo que Deus havia transformado na vida de cada um deles. Se mostrava aquilo que o Espírito Santo havia feito na vida de cada um deles. E aí um último ponto que nós encontramos aí de transformação que o Espírito Santo traz na vida das pessoas é que eles, no final do versículo 46, com alegria e singeleza de coração, e também no versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
Havia louvor, havia alegria, havia singeleza, sinceridade de coração. A igreja de Jerusalém, então, ela era alegre porque o centro da sua vida, o centro da sua mensagem, o centro da sua pregação era a pessoa de Cristo. E isso fazia, então, com que a igreja crescesse. E aí, no final do versículo 47, tem-se o resultado dessa transformação. Tem-se o resultado desse testemunho, que é o que? Versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A salvação, a obra redentora, a obra soberana é de Deus. Então Deus é que acrescenta, Deus é que transforma as vidas, Deus é que transforma o coração. Cabe a nós, corpo de Cristo, cabe a nós, igreja de Cristo, cabe a nós, comunidade que se diz igreja de Cristo, fazer esse testemunho, para que então Deus faça a obra, para que então Deus haja no coração das pessoas, para que então Deus transforme a vida das pessoas. A igreja então não está mais recolhida num canto só, a igreja não está mais no templo, a igreja também não está mais no lar, mas a igreja cristã está em todo lugar aonde nós estivermos. A igreja de Cristo tem que estar no nosso trabalho, a igreja de Cristo tem que estar na nossa escola, a igreja de Cristo tem que estar na nossa família, tem que estar na igreja, tem que estar na nossa casa, tem que estar em todos os lugares, porque a igreja de Cristo é uma igreja viva, porque tem o Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. E por ser uma igreja viva, é uma igreja então que faz e que leva e que torna o corpo de Cristo presente em todo lugar, presente em qualquer ambiente que nós estivermos. Muito bem. Que reflexão nós podemos ter aí para nós pensarmos por mais um bom tempo? A reflexão mais simples e lógica que nós temos aí é se nós estamos proclamando, se nós estamos praticando a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o que é esse praticar? Falamos. É justamente o testemunhar, o levar a mensagem das Escrituras a todas as pessoas. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que estar buscando ser essas testemunhas. E ao mesmo tempo, também nós precisamos pensar se nós temos essas características aqui dos versos 42 a 47. Será que o Espírito Santo de Deus já transformou a nossa vida de tal forma que nós conseguimos encontrar na nossa vida essas características que demonstram que Ele nos transformou e da mesma forma levar essas características para as pessoas que estão à nossa volta? Mostrar a elas que essas características são aquelas que realmente identificam que nós somos o corpo de Cristo e que nós somos realmente o penhor, que nós temos na nossa vida dentro de nós o penhor de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo de Deus. E aí com isso nós vamos conseguir estar sobre a soberania de Deus e sermos realmente a igreja operante que o mundo espera e que Deus espera de cada um de nós. Que Ele então nos abençoe e nos ajude a entender cada vez mais a sua palavra e que Deus esteja conosco. Até a próxima e muito obrigado.